Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquil. Seja muito bem-vindo, fiquem muito à vontade. Estamos muito contentes de ter vocês por aqui. E vamos começar o nosso episódio de hoje, não é, Fernanda? Vambora! Então, gente, hoje o tema que a gente quer tratar com vocês sobre epigenética, felicidade, como ela ajuda tudo isso na nossa imunidade. Fê, esse tema foi inspirado numa pesquisa que foi feita em 2013. É dos ratinhos? Não. Foi de dois pesquisadores, a Barbara Fredrickson e do Stephen Cole. Vou deixar os nomes deles aqui embaixo. E eles estabeleceram uma relação, eles perceberam um padrão que existe, né, entre o tipo de felicidade que a gente escolhe e como isso afeta a nossa expressão genética, a nossa epigenética em relação à questão de saúde, em processos inflamatórios e processos de imunidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fê, vamos começar falando dos tipos de felicidade que existem? Então, nós temos dois tipos de felicidade. A felicidade eudaimônica e a felicidade... Hedônica, que eu não consigo falar. Então, assim, ó, o que significa esse tipo de felicidade? A hedônica é aquela felicidade que você procura de forma rápida. Comer um chocolate, ir numa festa, beber uma bebidinha, fiquei feliz e tal. Fazer uma compra. Então, isso te traz uma felicidade momentânea, na hora. E superficial. É aquele negócio, é pico. Comprou, fiquei feliz. Ah, acabou, preciso de outra compra. Então, é só nesse momento que você tem felicidade. Agora, a felicidade eudaimônica é diferente. É aquela felicidade que você vai guardar para você, que vai registrar isso na sua vida. E ela é mais duradoura. Então, assim, ela tá envolvida com propósito, com as suas escolhas, assim, com o seu caráter, com as suas generosidades, com todas as suas características de vidas positivas. Então, ela tem uma duração maior na sua vida. Então, por que a gente está falando das felicidades? Então, é uma questão, né, que eles observaram, esses pesquisadores eles observaram, já vinha sendo observado isso antes, mas esse estudo de 2013 foi bem conclusivo, né? Como é que um comportamento social, psicológico, ele tem um poder de afetar no nível de DNA, dos nossos genes, essa questão da nossa saúde, da nossa imunidade. Então, eles observaram que uma pessoa que vive predominantemente de prazeres momentâneos, do prazer hedônico, né, dessa felicidade hedônica superficial, eles perceberam que existia uma alteração, uma expressão do gene inflamatório, ativando esse gene, estimulando esse gene. E a expressão da imunidade era desligada, vamos dizer assim, né? A epigenética tem esse lance. Posso explicar de uma forma mais fácil? Eu tenho um exemplo assim que é mais fácil. Por exemplo, imagina só que você tem um piano, tá? As teclas do seu piano é o seu DNA. Então, o que você faz? A epigenética, o que ele está falando, de entrar com a felicidade, ou a felicidade duradoura, ou a felicidade momentânea, vamos falar assim porque eu erro para falar no nome, então fica mais fácil. Então, assim, é a tecla que você vai escolher apertar, entendeu? Então, por exemplo, eu tô lá na minha felicidade momentânea, apertei uma tecla. A tecla é a epigenética que vai se ligar ao DNA. Então, assim, é a escolha que eu faço para ligar no DNA. O DNA não muda, ele não muda. O que muda é as combinações que você faz para conectar o seu gene, entendeu? Isso muda. Então, por isso que ele está explicando, quando eu faço escolhas de uma felicidade
momentânea, eu tenho uma ligação maior com processos inflamatórios. Quando eu faço uma combinação da genética, da epigenética, na felicidade duradoura, eu tenho uma maior conexão de imunidade e assim eu tenho uma baixa inflamação, né? Acontecem simultaneamente. Ao mesmo tempo que você tem um aumento da expressão da questão inflamatória, você tem uma diminuição da questão da imunidade. Vamos entender assim, da onde vem isso? Da estrutura cerebral, da formação do cérebro há milhares de anos atrás. Aquela história do homem, né, que tinha uma vida primitiva, coletora, vivia em grupo. O que foi acontecendo, né? Esse ser, qual é a pior punição que um ser que vive coletivamente, que atua, né, que sobrevive coletivamente, tem? Sem internet. É ser banido do grupo. Essa era a pior forma de punição para uma pessoa. Antigamente. Né? Hoje é ficar sem internet. Aí, o que acontecia? O cérebro dele foi se adaptando a uma situação assim. Se ele é banido do grupo, ele está afastado das pessoas. Então, a possibilidade de ter um contágio viral era pequena, de pegar um resfriado, de pegar Covid, seja lá o que for transmitido por vírus, era mínima. Então, o cérebro dele foi entendendo isso. Se ele está isolado, é assim. Então, inibe a questão dessa capacidade do corpo de combater um vírus. Deixa esse de lado. E vamos dar força para as infecções bacterianas, para os ataques das bactérias. Porque se ele fosse mordido por um bicho, o que acontece naquela região da mordida? Bactérias. E o corpo faz o quê? Como reação, ele se inflama, porque ele manda anticorpos naquela região para combater essas bactérias. Né? Mas tem um aumento de leucócitos. Exatamente. Então, era muito mais provável ele ter um problema com outras pessoas de outras tribos que vinham atacá-lo e com predadores também. Então, o cérebro dele foi se adaptando até esse tipo de comportamento. Olha, aumenta o processo inflamatório para atacar a bactéria, porque provavelmente esse homem vai ser atacado por alguém ou por algum bicho. Agora, é muito improvável que ele tenha um resfriado por contato com outras pessoas. Então, essa estrutura foi vindo ao longo de todo esse tempo com a gente. E hoje isso acontece ainda com a gente. Então, por isso é que tem esses dois movimentos simultaneamente. Quando a gente passa por um estresse muito grande, ou um estresse crônico, que é a realidade do mundo contemporâneo hoje, a gente vive picos de estresse, sim, mas a gente, quando cai o estresse, ele não cai no nível tranquilo, basal. Ele continua num nível permanente, é um estresse crônico que a gente fala, né? Então, toda vez que a gente sente isso, existe essa alteração epigenética, essa ligação da parte inflamatória para combater as bactérias e o desligamento da parte da imunidade contra os vírus. E como isso se relaciona, então, ao tipo de felicidade que eu adoto? Quando a gente tem uma postura de vida hedônica, então eu vivo em função dos prazeres momentâneos. Agora eu sinto um prazer porque eu comi um chocolate. Ai, Guiz, nem me deu um pedaço. Cima, né? Minha felicidade, meu prazer momentâneo. Sobe lá para cima. Daqui a pouco o prazer acabou, ele cai. Né? Tá muito relacionado com a dopamina. A gente já fez um episódio sobre isso. Vai lá na nossa playlist lá e procura lá sobre dopamina. Isso. Né? E quando cai muito forte. Ele chega até negativo, se você exatamente. For aí para você querer poder manter esse nível, você vai em busca de um outro prazer. O cérebro começa a entender o que numa situação dessa, né? Instabilidade. Um pico numa hora, outro pico na outra hora, o cérebro não gosta disso. Ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber assim,
olha, agora eu tenho alimento para sobreviver, para me nutrir, amanhã eu vou continuar tendo, eu tenho um trabalho. Quando a gente pensa numa felicidade eudaimônica, você tem um propósito, que nem a Fernanda falou, o propósito é de longo prazo. Né? O meu propósito como professor é trazer um ensino de qualidade, fazer com que meus alunos eles cresçam, amadureçam. Se eu sou um médico, eu quero que meus pacientes se curem, se tratem com maior qualidade de vida. Enfim, cada um no seu propósito, não é uma coisa passageira. Ele busca uma coisa assim, que norteia a vida dele, o motivo pelo qual ele acorda todos os dias. Quando ele tem isso, o cérebro entende, bom, se acontecer um imprevisto na vida dele, por mais que dê aquela balançada, tem um propósito dele que segura ele dentro de um estado de realização. Então, o cérebro gosta disso. Aí ele não liga esse processo, esse padrão de inflamação e diminuição da imunidade. Não liga. Agora, uma pessoa que não tem essa visão de felicidade, ela tem ela liga esse padrão e que afeta a saúde dela, obviamente, porque toda a questão da inflamação ela gera um estresse oxidativo, libera radicais livres e isso tem uma infinidade de problemas das veias, entupimento de veias, sim, diabetes, câncer. E quando você diminui a imunidade, você está sujeito a qualquer tipo de problema de resfriado, de Covid, de qualquer coisa que possa afetar por essa via, né? Então, como que isso se relaciona, né? Continuando com a explicação, por que a visão de uma felicidade de prazer sem estar atrelado a um propósito, ela provoca isso. Um outro caso, uma outra situação. Vamos imaginar uma pessoa, fazendo uma analogia, que vive viajando. Sabe esses nômades digitais? Ele não tem mais uma casa. Uma hora ele está num lugar, ele está no outro lugar. E é muito estimulante, é excitante, né? Conhecer lugares novos, pessoas novas, comida diferente e tal. Cada hora ele está pulando de... Imagina se esse cara pega uma doença, se ele se acidenta, né? Qual é a base de apoio, né? A rede de apoio dele? Onde que está? Está no país onde está a família dele, mas ele não está lá, né? Então, ele não tem essa rede de apoio, ele não tem uma raiz na qual ele pode estar se vinculando, ele não tem um porto seguro. É a mesma coisa, quando a gente tem uma vida hedônica, a gente não tem uma raiz, a gente não tem uma base. E o cérebro da gente não gosta disso. Ele gosta que a gente consiga ter uma estabilidade de vida. Então, tudo isso que eu estou falando gera esse estresse que é crônico. E aí a gente pode ter uma infinidade de exemplos. O chefe que te pressiona demais, um relacionamento tóxico, que mais que a gente pode falar? Enfim, todos os problemas que a gente vive na vida contemporânea, né? Nosso cotidiano isso, causa muito estresse. Muito estresse. E dificilmente a gente baixa esse nível. Uhum. Ele sempre fica no nível que fica ali, permanente, cronicamente. Por isso é que a gente fala tanto da necessidade de fazer um mindfulness, porque se desconecta Sim. disso. Porque até agora você foi falando, tá me desanimando já, gente. Eu falei, gente do céu, eu sempre vou estar estressada. E é verdade, né? Então, assim, se você for pensar, traduzindo um pouquinho, como eu vou traduzir o que eu penso do que ele falou, né? Então, assim, corrige se eu estiver errada, lógico. Né? Corrige não, fala que eu tô certa. Então, assim, se eu estiver errada, por exemplo, né, você falou assim, eu posso estar estressada, eu tenho que escolher a felicidade eudaimônica sempre, e aquele negócio, sempre quando eu penso na felicidade eudaimônica,
A gente pensa assim, é um projeto a longo prazo. Só que, na verdade, sua felicidade não tá lá quando você terminar o projeto, né? Sua felicidade é o passo a passo que você vai conquistando, as metas que você vai conquistando. Aí tá a felicidade. Exato. Né? Então, e o que eu associo com o tema de hoje, de epigenética? A sua escolha para você atingir o seu passo, para você ir um pedaço por pedacinho, indo chegar até o final, cada escolha que você faz, você está fazendo uma conexão com apertando aquele botão, aquela tecla do teclado, sabe? Então você vai fazer uma conexão com o seu gene, né? Você não muda o DNA, mas você muda a conexão. Vou dar um exemplo meu, que eu sempre dou aqui, né? Eu tinha obesidade mórbida. Para eu ter essa conquista eudaimônica, eu tive que começar a apertar teclas diferentes, né? Então, eu comecei a fazer escolhas diferentes. Então, cada tecla que eu apertava, essa combinou com essa, deu certo. E é isso que acontece dentro da gente, na verdade, né? Às vezes, você aperta uma tecla e ela fala, isso legal, ligou com isso, olha que bacana, legal, segura aí. Passou um tempo, vamos apertar aquela tecla de novo, porque aquela tecla faz a gente ficar assim, 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 assim. Então, assim, às vezes, a gente tá apertando a tecla errada, né? Que nem a gente pergunta muitas vezes, né? Ficou resfriado? O que você fez? O que aconteceu? Não é? Por quê? Porque, às vezes, assim, nível de estresse inflamatório, processo inflamatório. Então, assim, se eu tenho um nível de estresse, eu tô apertando a tecla que vai fazer a conexão com uma inflamação, entendeu? Então, esse prestar atenção que a gente tem que ter. Aí, quando você falou assim, a gente tem um nível de vida hoje de estresse total, total. E a gente precisa fazer mesmo isso que você falou. Porque na hora que ele falou assim, gente, a gente nunca zera o nosso estresse. Eu falei, pai amado, não acredito. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Não é que a gente não zera, a gente tem uma condição de vida que estimula a gente estar sempre nesse nível de estresse. A gente está apertando a tecla errada. Só que a gente tem mecanismos de reduzir isso e tem que ser feito para o bem da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Sim, que nem você falou assim, quando a gente está no nível de estresse, como é que você desconecta dele? Né? Como você falou, faz um mindfulness, faz uma meditação, né? Escolhe uma coisa diferente. E também você vê assim, a mudança da epigenética, ela muda a pessoa, entende? Por exemplo, tem estudos que eu falei do ratinho, né? Que tinha os ratinhos que eles nasceram de um jeito e aí eles mudaram a alimentação da mãe e eles eram amarelos e gordinhos, começaram a nascer marrom e magros, né? Então, assim, não mudou a cadeia de DNA, mudou a conexão genética que eles estão fazendo. Entende? E isso acontece com a gente. Porque já parou pra pensar assim, que nem eu vejo em casa, né? A minha mãe é gordinha, eu sou gordinha, a minha irmã é magra. A gente comia a mesma coisa. Mentira, eu comia mais. Não, mas a alimentação era igual pra todo mundo. Por que eu era gordinha? Porque eu fazia conexão diferente. Entendeu? Então não é assim, porque. E a gente põe isso na cabeça, né? Muito com doença, principalmente, né? Quantas vezes você já encontrou gente que fala assim, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu não escapo. Então você já está fazendo a conexão errada, não é? Sim, você está gerando já em você um nível de estresse. Obviamente você fala, não, mas o pensamento também cria. Verdade, não tenho dúvidas disso. Mas essa preocupação de falar assim, é genético, então não tem jeito, tá escrito na pedra que eu vou morrer assim. Então você já está esperando isso. Não, você já está fazendo a conexão. Que a gente acha que não, tá na minha cadeia de DNA isso. Não tá. Você está fazendo. Nada é definitivo. Você está falando, né? Que a felicidade não está só quando a gente chega no que a gente quer. É no passo a passo. E Aristóteles falava. Aristóteles que trouxe esse conceito de felicidade eudaimônica. A felicidade não é um sentimento, não é um estado, é ação. Por isso que ele reforçava a questão de você
conseguir expressar um máximo do seu potencial através das suas escolhas corretas, utilizando a razão. Esse era o princípio eudaimônico. E tudo isso adaptado à nossa vida, ao nosso cotidiano, vai trazer isso para a gente. Uma coisa importante, a gente não está condenando aqui a felicidade hedônica. Não. O importante e o pulo do gato aqui é a gente saber conciliar os dois. É fato que você não pode ter só a felicidade hedônica na sua vida. Sim, porque um chocolatinho, Sim. gente, às vezes em quando faz bem. A gente precisa, vamos fazer uma analogia assim, você subir uma montanha difícil, é a sua trajetória para o seu propósito, chegar ao cume da montanha. Só que se você não tiver paradas para descansar, para comer um energético, tomar uma água, brincar um pouco com o seu colega se você está subindo com alguém, para descontrair, para aliviar a tensão. Se for comigo, eu vou te xingar no caminho inteiro, já vou avisar. Você não chega até o final. Existe até uma expressão do burnout eudaimônico. Quer dizer, você é tão focado no seu propósito que você não se permite as pequenas alegrias da vida. Os pequenos prazeres, né, que ela vai trazer. Que vai te trazer uma renovação de energia para continuar a caminhar até o seu propósito. Então, a ideia aqui é conciliar os dois, sendo que a felicidade hedônica, ela vai dar a base para você dar continuidade no seu propósito. Então, não é um prazer momentâneo por ele só, né? Ele está vinculado com um propósito maior. E é isso que é interessante. E ele que te dá o gás também, às vezes, para você continuar no seu propósito. Sem dúvida. Então, isso tem que estar a combinação, a junção dos dois, de forma equilibrada. Isso, né? Que vai te trazer mais resiliência, mais determinação. E a gente sabe que qualquer propósito de vida que a gente coloca, a gente vai ter reveses, a gente vai ter obstáculos, desafios a serem superados. E é isso mesmo, porque a vida é isso. Para você alcançar o máximo do seu potencial, a gente cai, levanta, né? Então, sempre o propósito, ele tem que estar atrelado com esses momentos de prazer. Uma das coisas mais relevantes dessa questão eudaimônica e hedônica é que quando a gente tem uma felicidade hedônica de propósito, geralmente o propósito está vinculado com mais pessoas. Por exemplo, um professor em relação aos seus alunos não é só o professor, ele sozinho não faz nada, ele não alcança o propósito dele sozinho. Né? Um médico é a mesma coisa, uma pessoa que tem um projeto social, né? Ele atende pessoas carentes, ele está vinculado às pessoas. Na felicidade hedônica, geralmente é muito egoísta, é o meu prazer, é a minha satisfação. Eu que estou valendo, o resto não. Não é que a pessoa fica isolada, ela tem, ela está junto com outras pessoas. Numa empresa, por exemplo, ela está lá trabalhando, só que ela tem um interesse ali. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Agora, ela fica desassociada do propósito da empresa ou do propósito de grupo. Ser colaborativo, a pessoa está precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo, por que não? Né? Eu tenho um vínculo mais profundo. De repente, a pessoa é meu colega, mas se torna meu amigo. Né? Eu conheço a família dele, eu conheço as dificuldades, a gente está sempre junto. Então, isso é a felicidade hedônica eudaimônica. E eudaimônica junto. Isso, não, é eudaimônica. A hedônica não, ela é mais egoísta. Entendi. Né? Ela é mais egoísta. Então, e isso é um fator de estresse muito grande, porque o que o cérebro entende? Lembra da história lá do passado? Eu estou isolado. Ah, mas eu estou com mais pessoas. Não, mas esse vínculo é muito superficial. A hora que você precisar de uma rede de apoio, vai ser muito mais difícil você conseguir. Então o cérebro entende que isso é um motivo de estresse. Você está sozinho, você não tem vínculo, você não tem raiz, você não tem proteção. E o cérebro quer segurança. Né? Então,
Por isso que é importante a gente associar sempre essa questão de felicidade com mais pessoas, com vínculos significativos. Eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma análise da nossa vida, né? Eu acho assim, que felicidade você tá colocando mais na sua vida? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Porque isso te ajuda também a esclarecer as conexões que você tá fazendo da sua epigenética, né? Então, tem muita gente que fala assim pra mim, Fer, eu tenho uma dor no corpo inteiro, né? Eu sinto dor no corpo. Até teve uma mulher que falou assim, o que você acha que seria legal tomar para essa dor no corpo? Aí eu pensei, seria legal a pessoa mudar, né? Porque às vezes a conexão que ela tá fazendo tá errada, entende? Então às vezes aquela dor que você sente é uma conexão errada que você tá fazendo. É aquele resfriado. Eu tô tendo... Claro, gente, vamos ser lógicos, tá? Você tomou chuva, tá um frio, que nem eu cheguei aqui hoje, eu tô com 3 blusas e cheguei com um casacão. Ele olhou pra mim, onde você vai? Eu tenho muito frio, muito frio. Então, assim, se a pessoa tomou chuva, tamo num tempo de frio aqui, eu acho que tá fazendo menos 10, tá? No meu parecer aqui tá fazendo menos 10 graus. Então, assim, tomei gelado, aí fui pro vento, peguei gripe, não vou falar, que conexão eu não fiz? Conexão, você saiu na chuva, esqueceu o guarda-chuva, se agasalhou pouco, isso é o do tempo. Agora sim, gente, tem coisas que a gente faz conexões erradas, sim. Que nem assim, vou dar um exemplo meu de novo aqui. A minha obesidade, eu fazia conexões erradas. Não é o tempo, são as minhas conexões, as minhas escolhas. Então, às vezes, que nem eu falei no episódio passado da minha enxaqueca, porque eu sou mimada, então eu faço as escolhas conforme me favorecem, entende? Então assim, eu tenho enxaqueca, então assim, são as escolhas que eu tô fazendo. Então assim, o estresse, aquela pessoa que sofre de estresse, que sofre de ansiedade, para pensar que felicidade ela tá escolhendo no momento, entende? Qual é a felicidade que ela escolhe no dia a dia dela? No segundo lá, qual que é? Qual que é a sua? Entende? Então, isso a gente tem que analisar. Às vezes a gente tá com um problema porque a gente escolheu ter o problema. Então, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Então, esse negócio assim, que felicidade você tá colocando? Tem que colocar a momentânea? Tem que colocar. Mas você também tem que colocar a duradoura. Tem que colocar, entende? E ela tem que sempre sobressair do que da momentânea. A hedônica dá o suporte. Dá o suporte, né? isso. Ela que... Eu deixo os nomes para ele, porque eu troco tudo. Ela que vai dar esse gás para a gente continuar. Sim. Né? Então é importante. E fundamental é a gente ter esse propósito de longo prazo. Não ficar vivendo de pequenos prazeres, né? Não faça isso, porque esse é o alerta desse episódio. A ciência provou, está provado que a hora que você vive só dessa forma, você vai ativar processos inflamatórios e vai inibir processos de defesa do seu corpo. Ou seja, a possibilidade de você ter doenças, de ter enfermidades, de ter complicações, são gigantescas, né? E tudo associado ao estilo de vida, a essa filosofia de vida de querer viver só por pequenos prazeres. E falando em estilo de vida, quando a gente fala assim, que você pode fazer conexões, que você pode escolher o modo de vida que você quer, ele está interligado com tudo que acontece no seu dia a dia. Por exemplo, que hora você acorda de manhã? O que você come no seu café da manhã? Como é a sua alimentação durante o dia? Você faz o bem para outra pessoa? Ou você faz o dia da pessoa um inferno? Entende? Então, tudo isso conta. Fala assim, mas é a vida dela que está sendo um inferno. E o desgaste energético que você tem para fazer a vida dela um inferno? Você já parou para pensar? Então, tudo isso são conexões que você faz. Noite de sono, como que você dorme? Dorme bem? Ou fica lá vendo televisão até dormir? Isso não é uma noite de sono boa. Faz atividade física não é só você ir na academia, é você dançar, você passear num parque, fazer vários tipos de atividade.
E aí, você para meditar sobre como foi o seu dia, o que você fez do seu dia, aquilo que você pode melhorar, você faz um exercício de gratidão. Então assim, se você juntar todas essas informações agora que a gente deu aqui no final para vocês, não tô falando para vocês passarem correndo e chegar até aqui, hein? Agora você volta e começa de novo. Então, essa informação que a gente deu para você no final, tenta encaixar ela no seu dia, entende? Se você encaixar essa informação, mudar uma coisa por dia, não tô falando para você ser o perfeito e mudar tudo num dia só. Não, hoje eu vou comer no café da manhã mais fruta. Então eu vou pôr fruta no café da manhã. Eu não gosto de fruta, mas vou aprender a gostar. Exato. E aí eu queria dar uma dica final, na verdade, né? Dica final, deixa eu ver. Dica final. Então, olha só, a gente está falando da necessidade e da importância de ter um propósito. E aí, você pode estar perguntando assim, mas qual que é o meu propósito? Como que eu vou saber isso? A gente tem um episódio falando de propósito. Vai lá na playlist que tem. Mas deixa eu dar uma dica aqui. A gente estava vinculando a questão de viver uma vida hedônica, de prazeres superficiais, atrelado ao egoísmo, né? Você se lembra que a gente comentou sobre isso? Então, se você não sabe qual que é o seu propósito, tenha experiências que não sejam egoístas, de generosidade, de bondade, seja com você, seja com o outro, né? Experimente, faça coisas que saia do vínculo com o seu próprio umbigo, sai da concha e vai viver a vida de uma forma mais profunda, com um relacionamento mais profundo com as pessoas. E nessas experiências vai vendo aquilo que te faz bem, que você sente mais à vontade, que você se identifica mais. E aí você vai descobrindo qual que é o seu propósito. Eu faço exercício todo dia, né? Eu vou até dar uma dica aqui do exercício para vocês. O meu exercício é o seguinte: eu levanto de manhã, né, me arrumo para trabalhar e tal. Quando eu tô indo pro caminho do meu trabalho, eu penso assim: hoje eu vou fazer a vida de alguém mais fácil. E com isso eu vou tornar a vida dela mais feliz. Então eu já saio com esse propósito. Tenta fazer esse propósito para vocês. Tenta fazer isso na sua vida. Facilite a vida de alguém. Quando você facilita a vida de alguém, ela é mais feliz. Você vai ver como você fica gratificante com isso. Você se sente realizado, se sente bem. Aí você pode perceber que você não pensa em estresse, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Você entra num outro estado de vibração que aí você não cria esse padrão epigenético, de expressão genética que te leva a uma doença, a um mal-estar. É o contrário, né? E esse é o intuito de a gente estar falando sobre isso hoje, né? Você se torna uma pessoa menos estressada. Porque assim, eu pego o trânsito, eu fico 1 hora ando um segundinho, para, um segundinho, para, ando um segundinho, para. Eu fico 1 hora nesse trânsito, todo dia. E quando eu paro no trânsito, eu não fico assim, ai, que droga, olha esse trânsito, não sei o quê. Eu olho no relógio e falo assim, daqui 1 hora eu tô em casa. Então, assim, você deixa... Senão, o que você faria? Olha o trânsito, olha o estresse, você ficaria pior. Não, você fala assim, daqui 1 hora eu vou estar na minha casa. E é legal a gente entender que uma pessoa que tem propósito, que tem objetivos muito mais a longo prazo, com mais profundidade, é uma pessoa que sabe ressignificar os problemas e as dificuldades. Ela não vê tudo como um obstáculo. Ela fala, não... Sim, tudo fica difícil, tudo fica doloroso. Eu passei por isso, mas olha, eu aprendi tal coisa, assim, eu sou uma pessoa melhor, eu sou um profissional melhor. Uma pessoa que vive só de prazeres momentâneos, qualquer coisa que acontece com ela, é só o problema. Ela não consegue ressignificar isso, porque ela não tem uma perspectiva, um horizonte de falar assim, nossa, eu quero chegar lá, olha, como isso contribuiu para o meu aperfeiçoamento como um ser, como profissional. Não, ela não consegue, porque a base dela de felicidade é só isso, é o prazer momentâneo. Então, ela não tem um repertório, né, mental de experiências para conseguir ressignificar e ser uma pessoa mais resiliente. Ela vai, com certeza, continuar praguejando, reclamando, se lamentando, se vitimando de uma situação. E tudo isso gera estresse.
né? Então, você vê como que tudo está associado. Sim. Né? Bom, a gente poderia ficar falando um tempão mais sobre isso, né? Sim, mas poderíamos. Nosso tempo acabou. Mas, se esse episódio foi bom para você, se você acha que vai servir para alguém, dá aquela forcinha, compartilhe o vídeo, curta o nosso vídeo, acione o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou desse episódio. Que conexões você pode estar fazendo? E fala pra gente também qual é a felicidade que você anda escolhendo ultimamente. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente.